Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção de ciências do livro de atividades de vocês das páginas 53 e 54, tá? As atividades que foram no roteiro desta semana. Vamos iniciar então a correção, volume 2, livro de atividades, página 53 e 54, do capítulo 3, referente ao capítulo 3, água e vida, tá? Número 1. A água é essencial para todos os seres vivos. Escreva 3 situações em que você usa a água em seu dia a dia. Aqui está fazendo uma pergunta para você, tá? Quais tipos de atitudes, situações em casa que você usa, né, a água no seu dia a dia? Essa resposta vai ser uma resposta pessoal, né? Mas no dia a dia o que a gente faz que a gente usa a água? Tanta coisa, né? A gente bebe a água, a gente usa para tomar banho, a gente usa para cozinhar, né? Os pais de vocês usam para cozinhar, vocês usam para lavar alguma coisa, para lavar roupa, tá? Então tem várias situações em que nós usamos a água e vocês devem citar 3 dessas situações, tá bom? Na número 2, assinale as afirmativas relacionadas à importância da água para os seres vivos. Então, vocês vão marcar aquelas que são situações de muita importância, né, do uso da água para os seres vivos. Então, o corpo dos seres vivos contém água. Essa é uma informação correta. O nosso corpo, a grande parte do nosso corpo é composta por água. Então, vocês devem marcar essa alternativa. A maior parte da superfície da Terra é composta de áreas sem água. Essa informação é incorreta. A maior parte da superfície da Terra ela é composta com áreas com água, né? O nosso planeta, a maior composição dele é de água. Terceira alternativa, a água transporta substâncias dentro do corpo dos seres vivos. Sim, né? Nós já tínhamos visto em sistema circulatório que no nosso corpo, no nosso sangue, ele é composto em grande parte por água. Então, ele sim transporta substâncias dentro do corpo dos seres vivos. Quarta frase, a água auxilia na manutenção da temperatura corporal dos seres vivos. Também está correta. A água auxilia na manutenção da temperatura do corpo, tanto nosso, do ser humano, quanto de outros seres vivos também. E a última frase, os seres microscópicos não necessitam de água para sobreviver. É uma afirmativa falsa. Eles também necessitam de água para sobreviver. Então, essas são as 3 frases corretas que vocês devem marcar, tá? Na página 53 ainda, tá bom? Questão número 3. Todos os seres vivos apresentam alguma quantidade de água em seu organismo. Com base nesta informação, ligue as frases às imagens relacionando-as corretamente. O peso deste vegetal corresponde a mais de 95% de água. Essa é uma questão fácil de fazer, porque só de usar a palavra vegetal nós já sabemos ao que se refere, né? Está se referindo ao pepino, que tem 95% de água em sua composição, no seu peso, tá bom? O segundo quadrinho aí embaixo. Este ser vivo é marinho e mais de 95% de seu corpo é constituído de água. Nesse aqui ele está se referindo à água viva, tá bom? E por último, este ser vivo habita os rios e apresenta aproximadamente 60% de água em seu corpo. Isso aqui está fazendo referência ao peixe, tá? Agora na página 54, nós temos um texto, tá bom? Na questão número 4. Os animais e as plantas que vivem na água ou em ambientes secos apresentam características que lhe possibilitam sobreviver nestes locais. Sobre esse assunto, leia o texto com atenção. Adaptação. Animais como a rã, o jacaré e o hipopótamo passam boa parte do tempo na água. Eles têm os olhos e as narinas localizados na parte superior da cabeça para que consigam ficar quase totalmente debaixo d'água sem deixar de enxergar e respirar. As aves aquáticas têm patas palmadas que as ajudam a se locomover na água. O cacto, uma planta que vive em lugares secos,
é capaz de armazenar grande volume de água, pois tem uma camada externa espessa e superfície serosa, o que impede a perda de água. Aqui, antes de iniciar as perguntas relacionadas ao texto, nós vemos aqui o significado das palavras, tá? Espessa, para quem não sabia, é grossa, né? Uma camada grossa por fora, externa, e serosa, coberta com um tipo de cera, tá? Que ela chega a ser escorregadia, tá bom? Letra A. Entre os animais representados nas imagens a seguir, marque X naqueles que apresentam alguma das características citadas no texto. Quais características que nós vimos citadas no texto? A questão dos animais, né, que ficam grande parte do tempo dentro da água, que tem características dos olhos e das narinas na parte de cima da cabeça para que possam enxergar e respirar. Quem entra nessa situação aqui? O sapo, né? O sapo entra nessa situação. E o pato também, que é as aves aquáticas que ficam grande parte do tempo na água, o tipo de palmadas que elas têm aqui, ó, tá bom? O tipo de patas aqui, tá? Justamente que ajudam elas a se locomover dentro da água. Então, são os dois animais aqui que nós temos que tem esse tipo de característica citada no texto. Na letra B, sublinhe no texto o trecho que explica como uma planta, como o cacto, consegue sobreviver em ambientes secos. Então, nós vamos ter que voltar no texto para poder sublinhar. Para facilitar aqui, eu coloquei para vocês o trecho da frase, o trecho do texto, tá? Na letra B aqui, tá pedindo para a gente sublinhar, vocês devem voltar no texto e vocês vão sublinhar esta parte aqui, ó. O cacto, uma planta que vive em lugares secos, é capaz de armazenar grande volume de água, pois tem uma camada externa espessa e superfície serosa, o que impede a perda de água, tá bom? Então, é este trecho que vocês devem sublinhar no texto. Assinale o nome dos seres vivos citados no texto que são parcialmente aquáticos. Então, vamos lá. Quais são parcialmente aquáticos? Nós temos a rã, nós temos aves aquáticas, que são citadas no texto, nós temos o jacaré e o hipopótamo. O cacto, ele não é um animal, né? E também não é um tipo de ser vivo que fica parcialmente na água. Ele não é um ser aquático, né? Ele armazena a água, mas ele não vive parte do tempo na água, tá bom? Boa correção para vocês. Até a próxima.